Vocês conhecem a fábula do escorpião e do sapo? Eu vou refrescar a sua memória. Estão lá na beira do rio o escorpião e o sapo, e o escorpião pede uma garupa ao sapo para atravessar o rio. O sapo, que não é bobo, diz para o escorpião: "Tá me estranhando, companheiro. Você vai me picar durante o trajeto." O escorpião, então, argumenta que se ele picar o sapo, os dois morrem afogados no meio do rio. Parece razoável, não é mesmo? E lá se vão os dois, o escorpião na garupa do sapo, o sapo lá muito tranquilo, mas no meio do rio o escorpião pica o sapo. Antes que os dois afundem, o sapo, completamente desconsolado, pergunta por que o escorpião tinha feito aquilo. Se agora, os dois iriam morrer. O escorpião responde: "É a minha natureza." Ficou claro esta semana que Jair Bolsonaro pode até tentar posar de civilizado nas propagandas de TV, em que ele aparece falando manso, cercado de crianças e adolescentes ali em volta. Pode bancar o tiozão do Zap gente boa, como eu mesmo já chamei ele, compartilhando memes nas redes sociais. Mas a natureza de Jair Bolsonaro é autoritária e antidemocrática. Na mesma semana, ele atacou o sistema eleitoral, o STF sugeriu o fechamento de veículos de comunicação. Não é coincidência que isso tenha acontecido na mesma semana em que pesquisas eleitorais mostraram sinais de vitória de Lula no primeiro turno. O nome do desequilíbrio emocional de Jair Bolsonaro é desespero. Eu sou Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Você conhece o Meio? O Meio é uma newsletter que você recebe todos os dias às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as informações que você precisa para começar o dia. E se você está chegando por aqui agora, por favor, se inscreve aqui no canal, é de graça. Aperte o sininho aí para receber as notificações dos vídeos que a gente está preparando sempre, material muito bom para vocês. Vamos embora para o papo de hoje? 3 pesquisas esta semana mostram que Lula pode vencer as eleições no primeiro turno, inclusive a pesquisa do IPESP, que a XP cancelou a distribuição, mas que teve os números vazados. Eu escrevi isso no Twitter há alguns dias e, de novo, eu apostaria uma paçoca com vocês de que esses resultados das pesquisas, têm tudo a ver com o destempero que o Bolsonaro demonstrou durante essa semana toda. Desequilibrado, chiliquento, histérico. Lá no Paraná, de onde eu sou, a gente chama de ataque de pelanca. Como é que chama aí, onde você mora? O pessoal que cuida da campanha do Bolsonaro, que vive nas redes aí apanhando do Carluxo, que é contra esse tipo mais amistoso do Bolsonaro, sabe que o presidente não ganha eleição só com esses votos dos convertidos, desse militante bolsonarista que a gente está até aqui. Esse núcleo tem tentado amenizar essa imagem preconceituosa e autoritária que o Bolsonaro conseguiu confirmar durante essa gestão inteira. Na TV o presidente aparece como um cara equilibrado, rodeado de crianças, fala sobre a família, sobre um país sem corrupção. Parece até propaganda antiga de partido político, bem diferente da campanha de 2018, que foi tiro, porrada e bomba. Nas redes sociais, a aposta que a gente vê parece ser no autodeboche, no humor, naquela linguagem passiva-agressiva, na construção da imagem do tiozão do Zap gente boa. Vocês devem se lembrar do tweet da Anitta, que respondeu ao Bolsonaro, lembram? Na época, a leitura que ela fez foi bastante correta, que o que ele estava fazendo era para gerar engajamento. Mas não é só isso. Essas polêmicas que ele se envolve, as falas criminosas, a falta de empatia,
tudo isso sempre cria engajamento entre os apoiadores e os críticos. O que os marqueteiros querem agora é chamar a atenção do público que tem aversão a esse comportamento do presidente, mas não necessariamente não votaria nele. Tem outros 2 exemplos bem recentes desse comportamento nas redes sociais, e um deles foi quando foi anunciada a aliança entre o Lula e o Alckmin, que o Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dele só com a seguinte legenda: kkkkkk. Agora, mais recentemente, tem aí a desistência do João Dória, que o Bolsonaro ironizou. Ele escreveu o seguinte: comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios do UFC. É a língua das redes sociais. Os seguidores deliram, os posts acabam viralizando, ele mantém a liderança de audiência, mas uma audiência que ele tem nas redes sociais. Mas rede social não elege presidente. O destempero do Bolsonaro essa semana mostra que o desafio dos marqueteiros é grande. Lembra quando eu falei da natureza das pessoas, o escorpião, o sapo? É isso, gente. A natureza do Bolsonaro sempre vai falar mais alto. E a natureza do presidente é autoritária, golpista, violenta, sem empatia, sem um pingo de inteligência emocional. O sujeito, o Bolsonaro, estava prestes a embarcar para uma viagem importante, onde ele encontraria aí pela primeira vez o presidente dos Estados Unidos, e tratou como, abre aspas, aventura não recomendável, fecha aspas, o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Bolsonaro não consegue fazer de conta que se importa, porque ele não se importa. A notícia é um escândalo internacional, mas o presidente não consegue fingir que o governo está fazendo alguma coisa, porque ele não se importa com o Bruno e com o Dom. E porque ele está se lixando também para a comunidade internacional e para a imagem que o país tem lá fora. No dia que ele deu essa declaração que menosprezava a seriedade que envolve o sumiço de um jornalista que estava trabalhando, estava exercendo o que deveria ser o livre exercício do seu ofício, era o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. No mesmo dia, o Bolsonaro chamou a imprensa de máquina de fake news e sugeriu o fechamento da TV Globo e da Folha de São Paulo. Ele estava visivelmente transtornado por causa do revés que o bolsonarismo sofreu essa semana. O STF restabeleceu a cassação do mandato do deputado paranaense Fernando Francischini, que divulgou notícias falsas sobre supostas fraudes nas eleições de 2018. Nesse mesmo dia, ele disse que não vai acatar ordens do Supremo Tribunal Federal. Agora, não pensem que o Bolsonaro está preocupado com Francischini. A gente já viu o presidente e os seus apoiadores também abandonarem aí pelo caminho gente que foi sofrendo os rigores da lei. O que apavora o Bolsonaro é ver a chapa esquentar. A chapa dele, claro. Aquela que pode ser caçada pelo uso de mentiras durante a eleição. Eu nunca vi alguém defender tanto fake news como ele e sem disfarçar. O que a gente viu é exatamente o que o Bolsonaro pode nos dar. É uma repetição de 2018. Não tem plano de governo. Ele voltou a se agarrar àquilo que alimenta a base fanática, a defesa da liberdade de expressão, que nada mais é do que a liberdade de mentir, a volta do PT, a ameaça comunista, a fraude nas eleições, o aborto como pauta de esquerda, a falta de lisura dos tribunais federais, as ameaças aos valores cristãos e à família tradicional. Agora, isso funcionou em 2018. Alguém apostaria que isso vai funcionar em 2022 com o cenário que a gente está vivendo? Com crise econômica, desemprego, com a fome batendo aí em 33 milhões de pessoas? Eu não apostaria nem uma paçoca. Eu não sei você, mas para mim a notícia mais impactante, quer dizer, para nós como sociedade, é a seguinte:
6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Estou falando de fome, gente. São 125 milhões de pessoas nessa situação. Numa sociedade saudável, isso nem aconteceria, mas eu acho que a nossa questão é ainda pior, porque parte da sociedade, e eu estou falando da bolha bolsonarista, tentou encontrar uma forma de justificar a tragédia que a gente está vivendo. Nessa bolha bolsonarista, a culpa é das restrições de circulação aí que a gente teve por causa da pandemia, aquela campanha do Fique em Casa, que é demonizada por essa galera até hoje. A culpa é dos governadores, dos prefeitos, do STF, da esquerda, da imprensa. A culpa é de todo mundo, né? Dos maconheiros. A única pessoa que não tem culpa da fome que assola o país, segundo os bolsonaristas, é Jair Bolsonaro. Gente, a fome é causada por muitos fatores. Não é novidade para ninguém que a pandemia desacelerou a economia, mas é justamente nesses momentos emergenciais que a gente precisa da mão forte aí do Estado para suprir as carências da população. Mas claro que não foi só a pandemia. O que a gente viu durante esse governo foi o fim, ou pelo menos o esvaziamento, de programas aí que estimulavam a agricultura familiar e, consequentemente, diminuíam esse problema da fome. Para vocês terem ideia, quando assumiu o governo, o Bolsonaro acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que chama CONSEA. Esse conselho funcionava mais ou menos da seguinte forma: era como uma ponte entre a sociedade civil e o governo. O conselho entendia o que com a sociedade o que era necessário e levava já propostas ao governo federal com diretrizes e também com prioridades da política de segurança alimentar e nutricional. De novo, gente, são 33 milhões de pessoas passando fome de alguma forma. E a bolha bolsonarista está fazendo o quê? Aplaudindo motociata em Orlando. Eu juro que eu chequei, rechequei, fui pro Twitter, porque não dá para acreditar. Dá uma olhadinha nesse tweet. É uma parceria, mais conhecida como Jabá, entre o Kinoplex e a Força Aérea Brasileira. Segundo o tweet do Brigadeiro Batista Júnior, mais de 13 mil militares já assistiram Top Gun na rede Kinoplex. É isso mesmo que vocês estão pensando. O Brigadeiro acha que isso é uma notícia e boa ainda, porque ele foi lá para as redes sociais para divulgar isso. Vamos embora para o nosso café? Gente, hoje não vai ter café porque eu tenho que fazer um exame, mas vai ter chá e numa xícara que eu trouxe de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Olha só que belezinha. Olha que linda. Eu quero começar esse chá hoje, que não é café, com uma bronca que eu tomei aqui da Érica Fares. Ela fala: não, Marilis, os servidores públicos não são desocupados, eles devem inclusive estar aborrecidos de ter que se ocupar com essa lambança da chefia. Quem fez porcaria não foram os servidores, melhore. Olha, Érica, me desculpa, eu de fato não queria ofender ninguém. Eu tenho o maior respeito por servidores públicos, meus pais são servidores públicos, minha mãe foi professora durante muitos anos. A Érica está se referindo ao vídeo da semana passada, que eu falo sobre a proibição dos letreiros daquelas lojas com crepes em forma de vulva e de pênis que são vendidas em algumas lojas no Brasil, e foi uma determinação de uma secretaria. Todos os servidores merecem respeito e merecem críticas, independentemente do nível em que eles estão. Nesse caso foi uma crítica e eu não acho que eu peguei pesado. Você está dizendo aqui que os servidores estão aborrecidos. Claro que muita gente não deve concordar com a atitude que foi tomada. Mas nesse caso, não acho que eu pisei na bola. Mesmo assim,
me desculpa se eu ofendi uma classe toda, o intuito de fato não era esse. O Alcione Oliveira faz um comentário bem engraçado, falando: coitado do produtor de cenoura e pepino. Melhor não dar ideia que nesse governo daqui a pouco a gente vai estar proibido até de comer cenoura e pepino. A Erenice Freitas fala: em 1989 trabalhei numa chocolateria e vendia um pênis em formato de chocolate. Deve ser o contrário, né? Um chocolate em formato de pênis. E tinha que dizer que era 200 gramas de chocolate ao leite da melhor qualidade. O que era verdade. Fiquei até curiosa, nem sou muito de chocolate, mas fiquei curiosa. E a Beninha Lopes dá uma gargalhada, kkkk, só rindo para não chorar neste país. Em Ilhéus, uma fábrica de chocolate tradicional vende há anos a flor de Gabriela e o cacau do Nassib. Em que século essa gente foi parar? Para quem não entendeu a referência, são personagens da novela Gabriela. Pois é, Gabriela, por exemplo, é uma novela que talvez fosse proibida de passar nos tempos de hoje. E a Cacilda Bacelar escreve: será que vão proibir a cerveja cabaré? Olha, pelo jeito tá na moda proibir, mas é melhor a gente não dar essa ideia não. Gente, eu queria agradecer, eu perguntei nos 2 vídeos atrás de onde vocês eram, né? De que parte do Brasil as pessoas são, e eu tô surpresa que tem gente, na verdade, do mundo todo. E eu vou ler aqui algumas mensagens que foram deixadas para agradecer e mostrar como essa nossa comunidade aqui do meio está crescendo. Olha só, quero agradecer a Aline Sati, da Noruega, família Pires Mansur, de Brisbane, Austrália. Eu já morei em Brisbane, na Austrália, eu morei 2 anos em Brisbane. O Dango Thierres, de Pradópolis, São Paulo, ele diz que é a cidade da maior usina de açúcar e álcool do país. O Igor Freire, eu não vou conseguir nunca falar essa palavra, que é de Loughborough. Será que é isso? Igor, me corrige. Essa cidade fica na Inglaterra. Ana Paula Neves, de João Pessoa, na Paraíba, onde eu estive há uns 2 meses e fiquei encantada, apaixonada pela cidade, pelas pessoas. Samantha Cunha, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Maia Hasegawa, da Nova Zelândia. Luciane Abreu, de Dublin. Eu ia falar Dublin? Dublin, né? De Dublin, na Irlanda. O Tico Domingues, de Santiago de Compostela, na Espanha. Sou louca para fazer esse caminho. Quero ir lá para pensar. Gente, vamos embora para a nossa dica de final de semana. Eu não sou o comandante da Força Aérea Brasileira, mas a minha dica é Top Gun. Eu juro que eu já tinha pensado nessa dica quando me deparei com a não notícia sobre o post do comandante. Mas enfim, corre pro cinema, compra pipoca e aproveita para uma sessão nostalgia total com Top Gun. Top Gun Maverick, que é o nome da versão agora de 2022. Em 1986, eu tinha 15 anos, novinha. O Top Gun Asas Indomáveis. Quem era jovem, adolescente naquela época sabe do que eu estou falando. Foi um acontecimento. O filme, a trilha sonora. Aí, enfim, corta para 2022. Eu fui ao cinema essa semana e eu quase chorei quando aquela música começou a tocar. Não sei se o filme vai causar a mesma emoção em quem não viu e não viveu aquela época, porque tem muitas referências do Asas Indomáveis. Mas é um puta filme de ação, com um herói que não solta fogo pelos pés. Tem uma participação do Val Kilmer, que, para quem não sabe, teve um câncer na garganta e tem uma dificuldade enorme para falar. Tem até um doc sobre ele, para quem tiver curiosidade. E o Tom Cruise fez questão da participação do Val Kilmer, o que deixa o filme e esse reencontro ainda mais bacana. E o Tom Cruise, gente do céu, que gato. Eu fico por aqui, na semana que vem tem mais. Um beijo e até.